Fala pessoal, boa tarde, boa noite, né? Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Quem puder aí compartilhar, deixar o like, falta pouquinho pra gente bater nossa meta aí de 1.800 inscritos no canal. Estamos voltando aí a fazer nossos vídeos, batendo um papo aí com a rapaziada e falar um pouquinho do nosso amado Vasco da Gama. Galera, amanhã tem jogo, né? E o Vasco pega o Mirassol. O Vasco precisando desesperadamente vencer o jogo, né? Porque terminou aí a rodada, o Vasco permaneceu na zona de rebaixamento, só que o Vasco tem ainda a chance, né? Mesmo com esses resultados negativos. Eu não lembro qual foi a última vez que o Vasco venceu um jogo. Se eu não me engano, foi contra aquele Barrocas, né? Barracas, na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro eu nem lembro, vou até puxar aqui, ó. Ó, o Vasco... Vamos lá, ver se eu acho que eu não vou conseguir colocar para vocês. Mas eu tô vendo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, nós estamos na 19ª rodada, né? O Vasco... O Vasco ganhou. Ó, a última vitória no Campeonato Brasileiro, galera, foi dia 10 de maio. 10 de maio, tá? Deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Abrir, captura de janela. Deixa eu ver se vai aqui, ó. Aí, ó. Tá aí, galera. A última... Deixa eu ver se eu boto aqui. Aí, ó. Vou ficar pequenininho aqui para poder mostrar para vocês, ó. Última vitória do Vasco, galera. 10 de maio contra o Atlético Paranaense na 15ª rodada. Olha que vergonha. 15ª rodada foi quando o Vasco conseguiu a última vitória no campeonato. E aí depois disso, o Vasco perdeu de 4-1 para o Inter, perdeu de 3-0 para o Bragantino, perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro e perdeu de 1-0 para o Vitória. Tá? E agora na última quarta-feira, o Vasco empatou em 1-1. Em 2-2 com o Independente Medellín. Então o Vasco está aí há praticamente mais de 2 meses sem vencer. Claro que teve a Copa do Mundo aí no meio, mas o Vasco precisa vencer amanhã o Mirassol, né? Para poder a gente, tocando para a tabela de amanhã, que eu não estou conseguindo colocar, mas o Santos pega a Chapecoense, com certeza vai vencer. O Internacional pega o Atlético Paranaense, provavelmente vai perder ou empatar. O Inter está numa crise danada também. Se o Inter empatar, só o Inter empatar e o Vasco ganhar, o Vasco já não vai mais para a zona, não entra mais na zona do rebaixamento nessa rodada. Né? Lembrando que o Vasco depois pega a Chapecoense fora, que está todo mundo aí perdendo, e o Vasco pega o Bahia fora. Então o Vasco vai ter o jogo contra o Mirassol, depois 2 jogos fora, sendo que o Chapecoense, que está todo mundo ganhando, perdeu de 4 para o nosso rival, e aí a torcida do rival com certeza dava como certa essa vitória, e a gente não consegue dar como certa uma vitória contra a Chapecoense, com todo respeito à Chapecoense. Então, um empate do Inter, né, e uma vitória do Vasco no sábado, já tira o Vasco da zona do rebaixamento. Ainda tem o Grêmio, que vai pegar o Fluminense, tem o Santos, mas aí é Inter, Santos e Grêmio, porque o Atlético Mineiro já tem 25. Então a briga está ali, 14º Inter, 21, 15º Santos, 21, 16º Grêmio, 21. O Santos provavelmente vai vencer, pega a Chape. Agora, o Grêmio tem jogo difícil contra o Fluminense, o Internacional jogo difícil contra o Atlético Paranaense, e o Vasco sempre jogo difícil contra o Mirassol, que se eu não me engano o Vasco nunca venceu no Campeonato Brasileiro.
E aí continuam as especulações, né, galera? Dizem que agora é o Sousa, né, o meio-campo do Racing, que é um desejo antigo do Vasco, e parece que o Vasco já fez uma consulta ou uma proposta e não chegou próximo. Ó. Recentemente, o Vasco já fez uma proposta há um tempo atrás, chegou a 7 milhões de dólares, sendo que o Racing quer 10 milhões de dólares. Então, assim, o Vasco na pendaíba que está de dinheiro, será que realmente consegue trazer esse jogador? Se o Vasco traz o De Ossa e traz o Sousa do Racing, já melhora bastante o nosso meio de campo. E aí precisa de mais um zagueiro e mais um centroavante. E aí tá toda hora essa mesma história. O acordo entre Vasco e Betis está por detalhes. Toda hora a mesma coisa. E nunca fecha, nunca anuncia. Então, sinceramente, ficar falando dessas especulações sem a gente ter certeza se o jogador vem, se não vem, é bem complicado. Então, pessoal, não tem muito o que a gente falar, é mais um bate-papo aí com a galera. Aí a tabela aí, ó, como eu tinha prometido para vocês, né? A situação aí quem está acima aí do Vasco na tabela é o Inter, o Santos e o Grêmio, né? Então o Grêmio pega o Fluminense. Vou botar eu aqui, ó. Olha lá, ó. O Grêmio pega o Fluminense, o Inter pega o Atlético Paranaense e o Santos pega a Chape. Então, assim, são os jogos onde o Vasco, o Inter empatando ou o Grêmio também empatando com o Fluminense, o Vasco já vencendo o Mirassol, o Vasco sai da zona do rebaixamento. Não adianta empatar e os outros perderem, porque a gente perde no saldo de gol. Então, o Vasco, para sair da zona do rebaixamento nessa rodada, obrigatoriamente precisa vencer o jogo, né? Então, rapaziada, vou ver se amanhã eu consigo fazer um videozinho aí mostrando a escalação do time do Mirassol, possível escalação aí do Vasco. Agradecer quem puder continuar compartilhando aí, chegando junto no canal, se inscrevendo. Agradeço para a gente poder chegar na nossa meta aí de 1.800 inscritos. Rapaziada, um grande abraço, fui. Saudações vascaínas.